né? Vamos lá, gente. Então, unicidade, ou seja, a gente vai ver como que a gente vai analisar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Ele é bem intuitivo, tá? Sei lá, pega uma função assim. Olha só. Só revisando, né? Quando que uma função é crescente? Quando você lê da esquerda para a direita e ela está subindo. Quando que ela é decrescente? Você olha da esquerda para a direita, ela está descendo. E se ela permanece na horizontal, ela é constante, certo? Bom, aí, o que a gente está fazendo agora? Agora a gente aprendeu a derivar, certo? Lembra, o que é a derivada? O que é a derivada de uma função? Você falou que o negócio para achar o trem lá modular? Para? Coeficiente modular? Coeficiente angular. Do ângulo, né? Olha só, vamos pegar esse intervalo crescente aqui e vamos desenhar a tangente. Certo? Ela tem um ângulo e vamos pegar quando ela está decrescendo. Ela tem esse outro ângulo aqui. O que vocês podem falar com relação... Lembra que a derivada é a tangente do ângulo. Certo? Quando ela está subindo, ela sempre vai apontar para cima aqui, né? E aqui para baixo. Ou, não para cima, para baixo, né? Mas enfim, nessa direção e nessa direção. O que acontece com o coeficiente angular nesses pontos onde ela está subindo aqui? O ângulo está entre quanto e quanto aqui? Até 60, né? Pode até estar mais. 0,80. Entre 0 e 90. Né? No geral ali tá. No geral. Só que, né, a partir do momento que ela começa a vir mais do que 90, significa que ela já está decrescendo. Tá? Então, o que a gente tem? Quando uma função derivável, né, ela tem a derivada positiva no intervalo, significa que naquele intervalo ela é crescente. Quando a derivada é negativa, então a função é decrescente. Então vamos lá. O teste CD... Teste CD. Crescente. Decrescente. A. Se f' de x é maior ou igual a zero no intervalo, então f é crescente, vamos destacar aqui, crescente nesse intervalo. B. Agora, se f' de x é negativa, menor que zero, no intervalo, então f é decrescente nesse intervalo. Deu para entender certinho ali? Ele é intuitivo, tá, gente? Vou fazer uma mini demonstração aqui.
Aqui eu botei fechado, mas pode ser... Se bem que... Quando você tem um intervalo aberto, você pode restringir ele também no intervalo fechado, fazer algo similar para um intervalo parecido. Bom, pelo teorema do valor médio, existe C pertencente ao intervalo AB tal que o f de x2 menos o f de x1 seja igual a f' de C x2 menos x1. Certo? Lembre-se que isso aqui, com o limite, seria a própria derivada. O teorema do valor médio ele estabelece, então, a existência desse C naquele intervalo. Bom, mas aqui, gente, pela essa notação aqui, a gente está subentendendo que x2 é maior do que x1, certo? Bom, então o que a gente sabe? Vamos lá. Esse cara aqui é maior do que zero. Porque x2 é maior do que x1. E f' de C também é maior que zero. Por quê? Porque f' de x é maior que zero no intervalo inteiro. Bom, se isso aqui é positivo e isso aqui é positivo, o que eu posso falar da multiplicação? Logo, exatamente. Logo, f de x2 menos f de x1 é maior que zero, onde f de x1 é menor do que f de x2. Ou seja, aqui eu tinha que x1 era menor do que x2, cheguei que f de x1 é menor do que f de x2. Logo, f é crescente. B, modo análogo. Vamos ver um exemplinho então, para praticar um pouquinho isso aqui. B1 ali, modo análogo, B. B, o item B aqui, ó. Fazer um exemplo aqui. Encontre intervalo, né? Deixa eu pegar, gravar os números. 3, menos 4, menos 12 e 5. 3, menos 4, menos 12, 5. Mas x na quarta, então não copia ainda. X na quarta. Certo? Vou pausar um pouquinho o vídeo, mas... Aliás, deixa eu
Deixa eu dar a ideia aqui, né? Mas enfim, vamos lá, deixa eu pausar. Tentem pensar um pouquinho antes. Qualquer coisa a gente dá. Vamos lá então, gente. Então, eu vou derivar. F' de x vai dar 12x ao cubo. Menos 12x ao quadrado. Menos 24x. Certo? Então, eu vou colocar, vou dar uma trabalhada nela aqui, vou colocar o 12x em evidência, certo? Aí vai ficar x ao quadrado menos x menos 2, ok? Aí você pode fazer Bhaskara aqui, ou você pode fazer o estudo do sinal por essas funções aqui, tá? Eu não sei o que vocês preferem, mas de qualquer forma vai ter que fazer Bhaskara. Mas ele é o seguinte, ó, a soma dá 1 e o produto dá menos 2, certo? Porque a soma é menos B por A e o produto é C por A. Mas se quiser fazer Bhaskara também não tem problema. Então, para a soma dar 1 e o produto ser menos 2, quem é? É o 2 e o menos 1. Então, isso aqui é o 2 e o menos 1. Lembra que aqui é sempre o oposto, né? Isso, botei o 12x em evidência. Mas se eu não botar o 12x em evidência, se tivesse de Bhaskara. Vai dar um... Mas eu digo para montar a equação, porque eu botei só o x em evidência. Mas aí depois tu pode simplificar aquela outra lá e vem no caso mesmo x quadrado. A raiz vai dar igual, tá? Não, a raiz sim, mas eu digo para montar a equação. Deixa eu ver aí. Porque eu tirei só o x. Eu tirei o x em evidência. Aqui. E daí isso aqui é x. Como que eu vou montar a outra linha? Eu posso fazer as diferenças? Mas é o A, lembra que a forma fatorada, ela é A, x menos x1, x menos x2. O teu A ali é 12. Então fica 12, é x mais 1, né? É menos 1 e 2, né? Tá? Não era M, não, agora virou A? Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é a equação da reta que a gente viu. Era m, x menos xa, y menos ya. Isso aqui é a equação da reta. E isso aqui é a forma fatorada da equação do segundo grau. Toda função do segundo grau ela pode ser fatorada dessa forma. Agora eu quero ver o estudo do sinal disso aqui. Tá? Então vamos lá. O 12x o zero da função é o próprio zero, certo? Porque 12 vezes 0 dá 0. E aí o gráfico dela é assim, positivo. Portanto, para cá eu tenho valores positivos. Deixa eu pegar o azul aqui. E para cá, valores negativos. O x menos 2. Aí a raiz aqui é 2, função do primeiro grau, né? A raiz é 2. O a é positivo, então é assim também. Então aqui ela é positiva. E aqui ela é... Deveria ter colocado ao contrário, né? O vermelho negativo, mas enfim. E o outro x mais 1. Aí a raiz é menos 1. Novamente. Não passou bem, mas não... Isso aí sempre tu faz conteúdo zerar, no caso, né? O x para zerar é isso. Zero. Exatamente. É o zero da minha função. Eu estou fazendo meio que o gráfico simplificado da função do primeiro grau. Por quê? Olha só, porque agora fica mais tranquilo para eu analisar cada pedacinho.
Então aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 2. Então só um pouquinho de atenção aqui. O gráfico da função de primeiro grau é uma reta, certo? Por isso eles estão todos assim. O A é positivo. Se o A fosse negativo, a reta seria assim, tá? E aí o que que acontece? Como é uma multiplicação de 3 números, eu só quero saber onde a função é positiva e onde ela é negativa, a derivada no caso, né? Então eu vou fazer antes do menos 1, olha só, essa função aqui é negativa, essa aqui é negativa e essa aqui é negativa. Então, quando eu for multiplicar os 3 números, eu vou ter menos com menos, mais com menos, menos. Nesse intervalinho aqui essa primeira vai ser negativa, essa segunda vai ser negativa e essa terceira positiva. Então, menos com mais, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Portanto, deixa eu só apagar aqui. Já sei dizer o seguinte. F' de x é maior que 0 em maior que 0 entre menos 1 e 0, união com 2 até o infinito. F' de x é menor que 0 em, vamos lá, do menos infinito até o menos 1, união com 0 e 2. Logo, olha só, F' é positiva, F' é negativa. Eu estou falando da derivada da função. Mas o que a gente aprendeu? Que ela fala algo sobre a função original. Se a derivada é positiva, significa que F é crescente, não é positiva. Ela é crescente em menos 1 e 0, união com 2 infinito. E decrescente em menos infinito a menos 1, 0 a 2. Beleza? Então não pode confundir as coisas, porque eu estou falando de maior e menor que 0, o que vai implicar que a minha função original vai ser crescente ou decrescente. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem. Bom, continuando aqui, gente, agora, dê uma olhada nessas duas situações aqui. Sei lá, tá vindo aqui. Você tá vindo aqui. Certo? Aqui, a gente viu que a gente tem um máximo local, e aqui a gente viu que a gente tem um mínimo local. Vamos analisar o que acontece com a derivada, né? Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui e vou fazer a derivada, vocês concordam que a inclinação dela está entre 0 e 90? Então a tangente é positiva. Então aqui a derivada é positiva. F' de x maior que 0. Passou esse ponto, aqui no ponto, ela vale... Quanto que ela vale a inclinação aqui? Nesse ponto de máximo? 0. Ela é horizontal. Lembra, quando tem o ponto crítico, é onde F' é igual a 0, onde a derivada não existe. Por outro lado, se eu pegar um pontinho depois desse ponto aqui, como é que é o ângulo dessa reta aqui? É maior do que 90 ou menor do que 90? É maior que 90. Maior que 90. Então a tangente vai ser negativa. Então aqui, F', menor que 0.
Então, vindo da esquerda para a direita, eu passei de positivo na derivada para negativo. O que acontece quando eu tenho um mínimo local? Se eu pegar um ponto aqui, essa reta aqui tem uma inclinação maior que 90 ou menor que 90? Maior, portanto a derivada é maior que zero. Se eu pegar um ponto aqui, depois do pontinho, o que eu posso falar dessa derivada aqui? Menor que 90 graus, portanto a derivada é positiva. Lembra que a derivada é justamente a tangente do ângulo aí, né? Tangente entre 0 e 90 é positivo, entre 90 e 180 é negativo, certo? Então o que acontece quando eu tenho, novamente, aqui eu tenho um ponto de mínimo, derivada é zero. O que acontece quando eu tenho um ponto de máximo? A derivada passa de positiva para negativa. O que eu tenho um ponto de mínimo? Ela passa de negativa para positiva. Esse é o teste da derivada primeira. Derivada quê? Primeira. É para desenhar esse gráfico aí? Isso. Então, seja C um ponto crítico de F. Se o sinal de F' mudar de positivo para negativo em C, ó, a derivada mudando de positivo para negativo é esse caso. A gente diz que é um ponto de máximo. Então, F tem um máximo local em C. De forma análoga, se o sinal de F' mudar agora de negativo para positivo em C, então F tem um mínimo local em C. Isso, gente, lendo da esquerda para a direita, tá? Aqui, ó. Da esquerda para direita. Então, lendo daqui para cá, trocou de positivo para negativo é um máximo, trocou de negativo para positivo é um mínimo. E se F não trocar de sinal, então F não tem um máximo ou mínimo local. Essas coisas aqui são intuitivas se você entender bem o que é a derivada, né? Que é a tangente do ângulo e tal, e aí você vai pensando. Só pausar um pouquinho para copiarem. Só complementando aqui, né? Não tem um máximo ou mínimo local, é bom deixar claro, né? Em C. Pode ter em outro lugar, mas nesse ponto crítico, ela não vai ter um máximo ou mínimo local. Gente, vamos ver um exemplo então. Encontre
os máximos e mínimos locais da função do exemplo anterior. Só alguém pode editar os valores mesmo, só para a gente deixar registrado aqui, é 12x na quarta menos 12x ao... O exemplo anterior? É. 3x na quarta, menos 4x cúbico. Não, essa é a derivada. Ah, tá certo. Eu tô botando a derivada. Obrigado, Nicole. Vamos lá. 3x na quarta. 3x na quarta. 4x cúbico. 12x quadrado mais 5. Tá, vamos lá. Aí sim, agora sim. Aí a gente fez a derivada. 12x ao cubo, menos 12x quadrado, menos 24x. E aí a gente fatorou ela. Ficou 12x, x menos 2, x mais 1. E aí a gente fez o estudo do sinal, né? Vamos recapitular aqui o estudo do sinal para depois ficar menos 1, 0 e 2, né? Aqui era o quê? Aí é menos, Menos. mais, menos, mais. Então, menos e menos aqui. E aí, mais e mais aqui. Certo? Com base nisso, o que eu quero que vocês façam agora, né? E com base no teste da derivada primeira, né? Se ela muda, de novo, de positivo para negativo, é um máximo. Se ela muda de negativo para positivo, é um mínimo. Beleza? Mas primeiro vocês têm que ver quais são os pontos críticos. De novo, onde que são os pontos críticos? Onde essa derivada aqui vale zero. Tá? Então, gente, os pontos críticos são onde a derivada é zero ou onde ela não existe. Aqui ela existe sempre para todo x. Então, é só onde ela é zero. De novo, ela é uma multiplicação de 3 números, né? Esse número, esse número e esse número. Então, ela vai zerar quando x é zero. 2 vezes 0 vezes qualquer coisa é 0. Quando x é 2, porque 2 menos 2 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. E quando x for menos 1, que daí menos 1 mais 1 dá 0. 0 é toda a função derivada, né? Agora vamos lá. Então, f' de x é igual a 0 para x igual a menos 1, 0 ou 2. Opa. Em menos 1, a gente troca de negativo para positivo. Então, ó, desculpa, negativo para positivo. Então, você tem um mínimo local. No zero, você está trocando do positivo. Opa! Deixa eu apagar isso aqui também. Para negativo. Ou seja, você está positivo e aqui você está negativo. Então aqui você tem um ponto de máximo. E finalmente no 2, a gente tem o negativo para positivo novamente, aí a mesma coisa que aqui, ou seja, um mínimo local. Vamos ver um outro exemplo então. Esse aqui vocês já fizeram, onde os pontos críticos, se eu não me engano. Então, vamos lá. X mais 2 x.
Deixa eu ver isso. X mais 2 seno de x. Ok? Vou pausar um pouquinho então. Opa. E menor que 4π é uma coisa. Né? E depois o outro, que é menor que 2π e maior que 4π sobre 3, dá um outro intervalo. Aí vai subir, né? Eu já começo a subir. Ó, notem que a gente vai fazer esse estudo na primeira volta, tá? Então, primeiro a gente começa com a derivada. Derivada é 1 mais 2 cosseno de x, certo? E aí eu preciso achar os pontos críticos. Então vamos lá. Então, f' de x igual a 0. De novo, isso aqui é o cosseno de x, é uma função, enfim, suavezinha e tal, papá. Então, e ela pode ser aplicada para qualquer valor de x, ela não tem problemas de domínio, certo? Então eu vou ter que 1 mais 2 cosseno de x igual a 0, cosseno de x igual a menos meio, portanto, o x vai ser o 2π sobre 3 ou 4π sobre 3, certo? Esses são os dois pontos críticos. Aí, vamos lá. Agora eu vou fazer o meu círculo trigonométrico aqui. O cosseno está aqui, certo? Linha do cossono. Aqui ele vale 1, aqui ele vale menos 1. Os caras que a gente pegou é o 120 e o 240, certo? Então vamos lá. 120 e o 240. Esse cara aqui, ó. Esse intervalinho. Então eu tenho 3 espacinhos aqui. Eu tenho esse espaço aqui, eu tenho esse espaço aqui e eu tenho esse espaço aqui para ver o que acontece. Beleza? É isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Mesma coisa. 2π sobre 3 e o 4π sobre 3. Bom, se eu vou daqui do 0 até esse cara aqui, nota que esse cara aqui, qual é o valor dele? Menos meio. Certo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. É 1 mais 2 cosseno de x. Se eu colocar um cara até aqui, vocês concordam que o valor vai dar menor do que menos meio? Vai dar tipo menos 0,4, menos 0,3, coloquem o número que vocês quiserem. Mas isso vai ser menor do que 1 mais 2 vezes menos meio. Aliás, maior, né? Desculpa, botei menor, mas é maior. Certo? Ó, os caras estão aqui, por exemplo, se o cara está aqui, 0,5 é maior do que menos meio. Todos os caras que estão aqui, se eu for projetar, eles estão à direita do menos meio, certo? Portanto, são maior. Então, isso aqui é maior do que 2 vezes menos meio. 2 vezes menos meio, quanto é que dá? 2 vezes 3, menos 1. Menos 1. Menos 1 com mais 1? 0. Ou seja, essa função aqui é maior do que 0 nesse intervalo. Então, aqui ela é maior que 0. Eu vi direto, falei que começava por... Agora, isso, vamos lá, 0, 2π sobre 3. O que acontece com 1 mais 2 cosseno de x? Agora, quando a gente vai analisar esse segundo pedacinho, vocês conseguem ver quando a gente projeta que ele vai dar valores menores do que menos meio? Então, isso aqui, cosseno de x, vão ser valores menores. Aí eu vou trocar cosseno de x por menos meio, porque são valores menores do que menos meio. Da mesma forma, dá menos 1 aqui com mais 1, 0, 2π sobre 3, 4π sobre 3.
Então, essa função, que é a derivada, ela vai ficar negativa nesse pedacinho aqui. Essa parte tá... Agora, a partir do 240, por exemplo, pega um cara aqui, vou projetar. Deu maior ou menor do que menos meio? Maior. Então, 1 mais 2 cosseno de x vai ser maior do que 2 vezes menos meio, que é 0. Isso do 4π sobre 3 até 2π. Ou seja, aqui vai ser positivo. Portanto, eu já posso dizer agora se eu tenho máximos ou mínimos. Daqui, eu estou positivo para negativo. Então, é mínimo. 2π sobre 3, mínimo. 4π sobre 3, eu estou do negativo para o positivo. Perdão, do negativo... Não. Aqui, gente, é do positivo para o negativo, é máximo. Desculpa, eu não sei o que eu fiz aí com as mãos, mas é o máximo. Aqui sim, é do negativo para o positivo. Foi isso que ele mostrou, foi isso que ele só trocou. Ele fez assim. Tá? Mas ou se quiserem colocar, né? Aqui é do positivo para o negativo, é aqui do negativo para o positivo. Tá? Então, aqui é um ponto de máximo, aqui é um ponto de mínimo. É que a gente não estava sacando que era para analisar. Uma outra forma de vocês analisarem isso aqui, para quem sabe desenhar aqui os gráficos das funções trigonométricas, é você lembrar o seguinte, né? Primeiro você está falando da função cosseno, tá? Então o gráfico da função cosseno, no eixo, ela começa assim, ó. Então do 1 e ela vai até menos 1, certo? Quando você multiplica por 2, é a mesma coisa. Só que aí ela vai do 2 até o menos 2, mas ela faz o mesmo caminho. E depois mais 1, é só você pegar esse gráfico inteiro e jogar uma unidade para cima. Então, se ela vai até o menos 2 aqui, quando eu jogar uma para cima, ela vai até do 3 ao menos 1. Tá? Então, quando eu coloco aqui 1, 2, 3, até o menos 1, e o novo eixo, gente, ele fica passando pelo 1, porque eu joguei uma unidade para cima. Exatamente. Aí o que acontece? Você tem o cara aqui, né, que é vamos dizer, o π sobre 2, né, sei lá, π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e o 2π, né? E aí você tem que projetar eles todos aqui em cima, ó. Porque você está jogando ela toda uma unidade para cima, beleza? E aí você desenha a função cosseno como se fosse o teu eixo aqui. Então ela vai ficar assim, ó. Sacou? Como vocês viram, esses pontos aqui onde ela vale 0, vocês calcularam. Quem são esses pontos aqui? 2π sobre 3, esse aqui, 4π sobre 3. Certo? Então, se vocês pensarem, onde que ela está positiva? Ó, do 0 até 2π sobre 3. Do 2π sobre 3 ao 4π sobre 3, a função é negativa. E do 4π sobre 3 para frente, ela torna-se positiva. Se ela já é o mínimo. E aí, dava para você resolver também. Agora a gente vai entrar numa outra parte que o final disso tudo aqui vai convergir para a gente desenhar os gráficos, tá? Que é o último assunto que a gente tem. Mas a gente precisa de alguns elementos ainda e um deles é concavidades.
Bom, se você tem uma coisa desse tipo, né, um gráfico desse tipo, e eu vou analisando aqui as derivadas, né? Então, aqui, lembra da parábola? Eu estou falando de uma concavidade que é voltada para cima. Então, quando eu passo as derivadas, o gráfico da função, ele está sempre acima das retas tangentes aqui, certo? E aqui é o contrário. O gráfico, ele está o que em relação às retas tangentes? Está abaixo, certo? Então a gente vai fazer uma definição aqui que é o seguinte. Dizemos que f é côncava para cima. A gente indica assim o côncava para cima, tá, gente? CC. Se o gráfico de f... Desculpa. Em um intervalo, né? Em um intervalo I, se o gráfico de f está acima das retas tangentes em I. E, analogamente, dizemos que f é côncava para baixo, e aí a gente vai botar CB, côncava para baixo, em um intervalo I, se o gráfico de f está abaixo das retas tangentes em I. Certo? Vou pegar esse exemplo aqui, eu não sou bom de desenho, então... deixa eu apagar lá. Então, deixa eu...
Então agora é bem visual, tá, gente? Então vamos lá. Se a gente começar a traçar aqui derivadas, retas tangentes, o gráfico ele vai ficar acima ou abaixo dessas retas tangentes? Ó, se o gráfico de f está abaixo das retas tangentes, então ele é côncavo para baixo. Certo? Nesse intervalinho daqui até aqui. Agora aqui, ó, se você vai passando retas tangentes, tá? Ó, vou passando retas tangentes. Concavidade, estava pensando outra coisa. Achei que nas retas estavam para cima ou para baixo, mas é concavidade? Aqui, ó, a concavidade aqui, então ela é côncava para cima. Se tu pensar côncava para cima, côncava para baixo é assim. Côncava para cima é assim, tá? Ó, aqui, por exemplo, se você vai traçar aqui as derivadas, côncava para baixo. Deixa eu só botando aqui. Ó, aqui vai chegar um momento que você nem precisa, né? Isso aqui é tipo uma parábola, né? Concavidade para cima. Aqui agora, ó, continua côncava para cima. E aí aqui agora, côncava para baixo. Sim, pode ir. Me explica uma coisa. Como é que no terceiro ali, é CV, CC, CV? Como é que vocês viram que isso daí tá para baixo? Ele tá assim, ó. Tá assim, ó. Que volta que vocês estão vendo esse trem? Aqui, ó. Deixa eu... Não é porque eu tô tentando não falar isso desenho. Ele faz isso aqui, ó. É por causa daquela ponta lá em cima. Qual conta? Não, é entre o pontilhado do C e o pontilhado do D. Esse aqui, né? É. Por causa disso aqui, ó. Do C é o Ele tá assim, ó. É como se fosse uma abertura assim. Ou ele tá assim? Tipo, ele tá Isso. assim, é para baixo. Se tiver assim, ou assim. É igual uma colher. Lembra da função de segundo grau? Côncavo para cima, côncavo para baixo. Esse aqui é um pedaço que está aqui, então para baixo. Não, tranquilo. E aí o teste da concavidade. Vamos lá. Então, primeiro, se f duas linhas de x for maior que zero em I, tá? Pensa, só antes vamos tentar deduzir aqui comigo. O que é f duas linhas? É a derivada da derivada. A derivada da derivada é positiva, então significa que ela é crescente, a derivada, certo? Se ela é crescente, significa que ela está aumentando. Agora eu pergunto para vocês, é nesse aqui que a derivada aumenta ou é nesse aqui que a derivada aumenta? Nesse aqui, ó, ela vai aumentando a inclinação. Então, quando acontece isso, quando a segunda derivada é maior que zero, significa que a derivada primeira está crescendo. Se a derivada primeira está crescendo, significa que ela é concavidade para cima. Então, F é côncava para cima em I.
B. Agora, se f duas linhas for menor do que zero, significa que a minha derivada, a minha primeira derivada, está decrescendo. Então, côncava para baixo. Deixa eu apagar aqui. Essa parte é uma parte importante, tá, gente? Concavidade. Bom, todas elas, né? Para desenhar o gráfico, a gente vai precisar dos intervalos de crescente, decrescente. E aí a gente tem um ponto de inflexão. Cara, isso aqui eu adorava, velho. Adorava esboçar gráfico de função. O que é um ponto de inflexão? Aqui, gente, ó, você tem uma concavidade para cima, daqui a pouco ela começa a virar para baixo. O ponto de inflexão é justamente onde você troca a concavidade. De cima ela passa para baixo, ou de baixo ela passa para cima. Então, definição. Um ponto P da curva y igual a f de x é chamado de ponto de inflexão se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa. Em P. Certo? E agora, para vocês treinarem um pouco, esboce um gráfico de uma possível função f que satisfaça. Vamos lá. A f' de x é maior que zero em menos infinito até 1. E f' de x é menor que zero em 1 até infinito. B. f' de x é maior que zero em menos infinito até menos 2 e 2 até infinito. E f' de x é menor que zero em menos 2 até 2. E o C, limite com x tendendo a menos infinito
da f de x é igual a menos 2. E limite com x tendendo ao infinito positivo da f de x é igual a 0. Tá? Aqui estão as informações, vocês vão tentar esboçar, não tem problema se errar, mas olhando as informações e o que a gente fez nessa aula, vão tentar esboçar o gráfico dessa função f. Lógico, são infinitas funções, mas vocês esboçam uma aí que satisfaça essas condições, tá bom? Lembrando, o que f' está falando, gente? Maior que zero, menor que zero. Onde é crescente, onde é decrescente, certo? O que f duas linhas está falando? Onde é côncava para cima, onde é côncava para baixo. E esses aqui, limites no infinito, estão falando das assíntotas. Lembra das assíntotas? Quando você tem a retinha lá. A gente já vai ver. Deixa eu dar um pause aqui. Gente, vamos para o outro então. Eu vou deixar o senhor. Você não vai fazer a teste, não? Você vai fazer Desculpa. Não, a gente tá certo, tá certo, tá certo. A vontade do senhor. Eu já ia para o próximo tópico. Gente, então vamos lá. Eu tenho essas condições. Vou traçar aqui o meu eixo. A primeira coisa eu vou fazer as duas assíntotas aqui, né? Ó, f de x menos 2 quando x tende a menos infinito. Então, Vai começar dessa, por gentileza. porque eu quero primeiro estabelecer os meus dois limitantes. As assíntotas, elas vão dizer para onde as coisas vão nos extremos. Pode... Onde tem um limite ali? Aqui, ó. Tá. Aí você começou dele já. Ó, menos 2, tá aqui, né? Menos 2. Vou desenhar aqui. Deixa eu tirar os... Deixa eu botar aqui a minha assíntota. Primeiro que achar assim, né? E a outra assíntota é no zero. Tá? Mas o que eu tenho que saber também? Do menos infinito, ela vem perto do menos 2. Ela vai fazer alguma coisa aqui, e lá indo para mais infinito, ela vai estar perto do zero. Pode ser por cima, por baixo. Basicamente, é longe como ele começa e termina. Exatamente. A gente já sabe como é que ele vai vir daqui e vai terminar aqui. Já sei. Segundo ponto, né? Eu vou pegar aqui as concavidades, ó. A concavidade, ele é aqui virado para cima até no menos 2, tá? Agora aqui, é o outro menos 2 aqui, é esse menos 2 aqui. Então, ó, vocês concordam que ela está virada para cima até chegar no menos 2, certo? Pois do menos 2 até 2, ela vai virar para baixo. Então, o que acontece aqui? Essa troca de concavidade. Como é que o senhor sabe que ela está virada para cima para baixo por causa do Do menor e maior que zero, tá? Foi o que falou daquele critério de concavidade. Então eu tenho aqui, ó, ela é menor que zero, ou seja, concavidade para baixo do menos 2 até 2. Então, deixa eu colocar aqui, menos 2 até 2. Então, só desenhando aqui. Antes, concavidade para cima, depois é concavidade para baixo, depois é concavidade para cima de novo. Certo? Então ela vai fazer uma coisa assim. E aí, a última parte é essa parte de crescente e decrescente. Por quê? Olha só, ele diz que ela é crescente até chegar no 1. Deixa eu explicar um pouquinho aqui de diferença de concavidade. Você pode ter mudança de concavidade e a função continuar crescente. Por exemplo, aqui a concavidade está para cima. Nota que ela continua a crescer, mas agora a concavidade está para baixo. Eu tenho um ponto de inflexão aqui. Só que ela concavidade para cima, depois virou concavidade para baixo, mas ela continua crescente. Tá? Então o que acontece? A partir do menos 2, ela troca de concavidade. É aquilo ali, né? Do que vai pro CC e pro CB. Exatamente.
Exatamente. Então tem essas trocas de concavidade. Ainda pode acontecer, né? Por exemplo, esse tipo aqui, ó, concavidade para cima e concavidade para cima, mas aí você tem um pontinho aqui, né? Que vai... Certo? Bom, então vamos lá. Eu já sei que ela é assim. E aqui no 1, ela vai deixar de ser crescente e vai passar a ser decrescente. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Aqui eu tenho um pontinho de inflexão no -2. Posso desenhar ele aqui onde eu quiser. Sei lá, vou desenhar... No caso, essas instruções é para fazer só um gráfico. Só para fazer o gráfico. Só um? É. Não é para fazer um gráfico. É. E aí aqui no 1, você vai ter um ponto em que você vai parar de crescer e depois você vai decrescer. Então vamos lá. O que eu tenho de informação até agora? Os limites, né? Eu saio daqui e vou parar aqui. Aqui eu tenho uma troca de concavidade. Aqui eu deixo de crescer, passo a decrescer. E no 2 eu tenho outra troca de concavidade. Eu deixo de ser concavidade para baixo e volto a ser concavidade para cima. Então vamos lá. Começando até esse ponto de inflexão. Até chegar no -2, aqui, a concavidade é para cima. Ela é assim. Então, concavidade para cima. Agora, do -2 até o 2, a concavidade é para baixo, mas aqui a função continua sendo crescente até 1. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Nota, a concavidade ela vai continuar para baixo. Só que aí depois do 2, ela volta a ser concavidade para cima. Então ela vai ter um outro ponto de inflexão aqui. E agora ela começa a descer, certo? Porque do 1 para frente a derivada é negativa. Começa a descer. E ela faz isso aqui. Só aqui que não ficou tão bonitinho, né? Dá pra gente... Certo? Então assim, vocês vão testando ao longo do tempo, vocês vão lidando melhor com isso, tá? Mas o importante é que tem essas informações aqui bem estabelecidas, as assíntotas, concavidades são importantes, e depois você vai encaixando, você vai sabendo, sacando. Você sabe que começou por quantidade na parte de baixo. Por aqui, ó. O x vem do menos infinito, né? Ele parte do -2 aqui. E aí, para o mais infinito, ele está indo para o 0. Nota que a projeção aqui vai bater aonde? Aqui, ó. O 0. Por isso que eu coloquei uma linha tracejada em vermelha para delimitar essas duas assíntotas aqui. Deixa eu dar um pause aqui, nós já retomamos. Então, gente, olha o teste da segunda derivada. Bom, a gente já viu que a segunda derivada, ela serve para a gente ver a concavidade, certo? Se é para cima ou para baixo. Agora, a gente vai ver uma outra utilidade dela. Suponha que f duas linhas seja contínua na proximidade de C. Então, se f' de C é igual a 0, ou seja, o C é um ponto crítico, e f duas linhas de C é maior do que 0, então f tem um tananã local. Agora o que eu quero que vocês entendam aqui de novo, tá? É muito importante que vocês tentem entender a ferramenta. O cara, a derivada deu 0 no C, então ele é um ponto crítico.
Então ele pode ser um máximo ou pode ser um mínimo local e tal. E eu estou falando que a derivada segunda é positiva nele. Em termos de concavidade, a derivada segunda positiva significa que a concavidade é voltada para cima. Então isso aqui é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Ponto de mínimo local. B. Agora, se f' de C é igual a zero, novamente um ponto crítico, e o f duas linhas de C foi menor do que zero, então f tem novamente, agora a concavidade é voltada para baixo, porque a segunda derivada é negativa, então você tem um ponto de máximo local. Ó, segunda derivada serve também para eu saber se eu tenho um mínimo ou um máximo local. Então vamos lá. Ó, seja y igual x na quarta menos 4x ao cubo. Então, vocês vão fazer analise concavidades analise pontos de inflexão e também máximos e mínimos locais. E aí, por final, esboçar o gráfico. Então, o que você tem que ter na noção aqui? Primeiro, você vai ter que derivar uma vez e depois derivar duas vezes. Vocês viram que a gente precisa da primeira derivada e da segunda derivada. Exatamente. Pontos críticos, f' igual a zero ou onde f' não existe. Segunda derivada, concavidades, né, os pontos de inflexão. E aí também para a gente ver se a gente tem um máximo ou mínimo nesses pontos críticos. Tá? Vou dar um pause então para vocês tentarem fazer. Então vamos lá, pessoal. De novo, né? Eu vou precisar agora, então, dos pontos críticos, onde é crescente, onde é decrescente, as concavidades, ponto de máximo, ponto de mínimo. Então, vou precisar da primeira derivada e da segunda. Então, eu começo calculando a primeira derivada. 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. O que eu quero que vocês tenham em mente aqui? Aqui a fatoração é a máxima possível. Ou seja, quanto melhor você fatorar, melhor vai ser a sua análise, mais fácil. Então, f' de x, eu vou colocar o 4x² em evidência, porque eu tenho x² suficiente aqui. Então, eu vou ficar com x menos 3. Tá? Primeira parte. Segunda parte é a segunda derivada. Agora eu vou derivar essa aqui, né? Vai ficar 12x² menos 24x, perfeito? Então, minha segunda derivada, colocando 12x em evidência, vai ficar x menos 2. Beleza? Primeira coisa que eu preciso, os pontos críticos. Ou seja, ver onde essa galera aqui é zero. Vamos lá. F' de x vai ser igual a zero se x igual a zero aqui, né? 4 vezes 0, ou se x for igual a 3. Os dois pontos críticos são 0 e 3. E aqui, f duas linhas igual a 0, se x é igual a 0, ou igual a
2. Bom, agora eu vou passar só um pouquinho aqui para esse lado, que tem bastante coisa. Eu vou fazer uma análise do sinal da função. Acho que dá até para fazer aqui para ficar bem visível, né? Então, de novo, o x² é sempre positivo. Quando você tem x elevado a expoentes pares, não se preocupe, ele é sempre positivo e o positivo não altera o sinal da função. Se esse cara aqui é positivo, isso aqui tudo é positivo. Se ele é negativo, tudo é negativo. Então aqui, o único cara que eu preciso analisar é o 3. Então vamos lá. À direita do 3, a F', eu estou analisando F', hein? F' é positiva. À esquerda do 3, F' é negativa. Em termos de crescente e decrescente, F' antes do 3 é decrescente, depois do 3 ela é crescente. Aqui já é um bom sinal para eu ver o que? A derivada está negativa, depois ela vira positiva, o 3 tende a ser um mínimo, tá? Mas depois a gente vai fazer os testes. E aqui não está o quadrado, então eu preciso fazer a análise de sinal mais completa. Então vamos lá. Nessa parte aqui, 12x é o 0, perfeito? Então vamos lá. O 0 aqui é negativo, aqui é positivo. E agora o 2. Novamente, a esquerda é negativo. E aqui é positivo. Portanto, quando eu pego aqui e faço a análise do meu sinal, do 0 até o 2, menos com menos, vou ter mais com menos, menos, e mais com mais, mais. Então vamos lá. Aqui a função é decrescente, aqui a função é crescente. Opa, deixa eu botar em vermelho aqui. A função é crescente. Aqui, concavidade para cima e aqui concavidade para baixo. Perfeito? Ok. Teste da segunda derivada para os pontos críticos, né? Ali, ó. Teste da segunda derivada. F duas linhas de 0 igual a 0. E F duas linhas de 3 é... De novo, agora você vai aplicar 12 vezes 3 vezes 3 menos 2, né? Então, 12 vezes 3... 36, que é maior que 0. Portanto, pelo teste da segunda derivada, se a derivada é maior que 0, o 3 é um mínimo local. Certo? Já vou calcular o valor dele. Olha só, por que eu estou falando não pode confundir as coisas? A segunda derivada serve para você ver se é mínimo local, mas ela não te diz quem é esse mínimo. Esse mínimo, o que você tem que fazer? F de 3. Aí você vai pegar a lei da F, que é essa aqui, e vai ver qual que é esse mínimo. 3 na quarta, menos 4 vezes 3 ao cubo. Então dá 81, aqui dá 27, né? 4 vezes 27 dá 80, dá 91. Não, peraí. É isso, né? 81. Não, 3 ao cubo. 27. 4 vezes 27, 108. Tá certo. Então, 81 menos 108 vai dar menos 27. Perfeito? Eu também posso, aí é um plus, vamos dizer assim.
achar o zero da minha função lá, para ver que é onde corta o eixo x, certo? Nota só, eu tenho a minha função, que é f de x, igual a 4, é x na quarta, Menos 4x. 4x ao cubo, certo? Se eu colocar o x ao cubo em evidência, quem é que sobra aqui? X menos 4. Quem são as raízes aqui? 0 e 4. Tá? Bom, aí eu tenho informações já. Por que precisa de achar esse 0 e 4? Mais na frente vai precisar. Agora até não precisaria, mas vai precisar depois a intersecção com os eixos, tá? Agora a gente vai desenhar essa função, esboçar, lógico. Aqui está o 0. Aqui está o 4. E o f do 3 vale menos 27. Nossa. E aí, vamos lá. Então, antes do 3, ela decresce. Certo? E aí, o que a gente sabe das concavidades? Vamos lá. Antes do 0, a concavidade é para cima. Então, ela faz algo assim, ó. E olha só que legal. Como eu já sei que uma raiz é 0, então o que ela faz? Ó? Algo nesse sentido, certo? Vindo para o 0. O que acontece no 0 agora? Ó, mudança de concavidade. Concavidade para cima vai virar concavidade para baixo. Só que ela vai, a concavidade para baixo até o 2. Então aqui no 2, eu vou ter um ponto de inflexão por aqui. Todo mundo concorda? Ou seja, ela vai fazer assim, aí aqui ela vai voltar a ser uma concavidade para cima. Sacaram que dá para saber mais ou menos como é que é o desenho? É um quebra-cabeça que vocês vão fazendo. Então, ó, concavidade para baixo. Opa, chegou no 2. Agora concavidade para cima. Ela vai até o 3 e depois no 3, o que acontece com a função? Ela começa a ser crescente. E ela vai cortar o eixo x no 4. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. E aqui no 3 ela vai ter o mínimo. Esse é o esboço do gráfico da nossa função. Certo? E, pessoal, para vocês tentarem fazer em casa, porque realmente os primeiros exercícios disso aqui são bem complicados. Se quiserem começar aqui, eu não sei que horas são, deixa eu ver. 10h20, né? Até hoje esboçar, beleza, mas na hora de botar aqui vai problema. Aquele 36 lá, então não usa. Não faz nada. Não, ele é só para saber se é um mínimo ou um máximo, tá? Mas bem observado, tá, Adson? Não usa ele. O que você vai usar é o f, a função naquele ponto para saber quem que é o máximo ou o mínimo. Então vamos lá. O exercício que eu quero que vocês trabalhem pode ser ali. A gente vai fazer também aqui, tá? Esboce o gráfico da função olha só, quando é que a gente conseguiria esboçar um gráfico desse aí? Agora você já... Ah, não, né? Mas por isso que eu falei. Eu não dou conta de fazer coisa que é diferente. Esse aqui fica tarefa para casa, tá, gente? A gente não vai corrigir na aula hoje por conta do horário. Próxima aula a gente vê. Mas se vocês quiserem brincar um pouco em casa, ver como é que faz, depois tem o GeoGebra também para auxiliar vocês, tá? Mas eu sugiro que tentem fazer antes sem o GeoGebra, tá? Valeu então, galera.